Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do Conversa que Rende. Vamos para uma semana para lá de agitado, uma semana que acabou sendo um pouquinho mais curta. Essa é a edição 76 do nosso podcast. Hoje, mais uma vez, com a ruiva das finanças, a Thaís Souza. Tudo bem, Thaís? Tudo ótimo, Rafael. Boa noite, João. Que prazer ter você aqui hoje. E simbora, né? Que semana, Rafael. Vamos lá. Que semana. Thaís já adiantou. Hoje temos João Santoro estreando aqui no nosso podcast, nosso super assessor da MacLeod. Tudo bem, João? Bem-vindo. Boa noite, Rafa. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Uma honra fazer esse bate-papo junto com a Thaís também. Semaninha boa. Nosso Santo Temer aparecendo aí, né? E vamos lá trocar essa ideia. Vamos que vamos. Foi uma semana realmente atípica, né? A gente pode dizer assim, não só pelo lado do mercado financeiro, mas também pelo lado, digamos, político da coisa. A gente teve uma semana mais curta, tivemos um feriado no dia 7 de setembro, o dia da independência do Brasil, mas não foi um feriado qualquer, foi um feriado que há muito tempo se esperava, houve uma mobilização política muito grande por parte do presidente Jair Bolsonaro, movimentando as suas bases, houve protestos nas principais capitais do país. Não vamos entrar no aspecto político da coisa, vamos nos ater à questão do mercado financeiro. Para a gente dar o contexto da semana, vamos arredondá-la, vamos fechar a semana, estamos gravando aqui na noite da sexta-feira, dia 10. Uma sequência de ameaças aí cercou o dia 7 de setembro, mas de fato, a semana acabou terminando numa queda que muitos esperavam seria maior do que foi, mas no fim das contas ela aconteceu. Tivemos na sexta-feira uma queda de 0,93% e na semana uma queda de 2,26%, com o Ibovespa chegando a 114.286 pontos. Na quarta-feira, pós-feriado da Independência, a Bolsa teve uma queda muito forte, 3,78%, muito pelos discursos que o presidente proferiu perante a sua plateia, tanto em Brasília quanto em São Paulo, mexeu demais com o mercado financeiro, que não digeriu bem as falas do presidente. E na quinta-feira, o grande acontecimento. O mercado vinha consolidando mais uma queda que chegava aí praticamente a 1%, 1,5%, e de repente, quase no final do pregão, houve um discurso à nação que o presidente fez. Na verdade, depois ficou-se sabendo uma carta redigida pelo ex-presidente Michel Temer, onde Bolsonaro, num tom muito mais apaziguador, prometeu lealdade às instituições, colocou panos quentes nas ameaças que foram feitas no dia 7 de setembro, né, no feriado, e com isso a Bolsa subiu mais de 3,5%. Como estava lá por volta de 1,5% negativo, fechou perto de 1,80%. E nesta sexta-feira acabou entre altas e baixas. Na verdade, houve uma grande realização no mercado, muita gente não quis ficar posicionado durante o fim de semana, a Bolsa acabou com essa queda. Queria saber de vocês, assim, a sensação é que a Bolsa está cada vez mais volátil, está cada vez mais sensível a estas questões políticas, né? Começando com o João, que é o nosso estreante. Como é que você sentiu essa semana, João? Do ponto de vista do investidor, o que é que deu para sentir? Qual foi o pensamento que dominou a cabeça do investidor nessa semana? Foi uma semana bem complicada, né? Bem como você colocou, na questão das manifestações, com a fala do presidente, com a fala do presidente da Câmara, presidente do Senado, da própria STF. Ficou complicado operar no Brasil a semana, né? Você viver nessa incerteza política, essa incerteza fiscal, e a qualquer momento isso poder movimentar o mercado, fica bem difícil, né? Então deixa o investidor um pouco desesperado, mas a visão que eu tenho é que ainda a Bolsa brasileira está barata, então é um movimento que, para quem opera no Brasil, tem que se acostumar com isso, vai acontecer, esses altos e baixos, e eu acho que assim seria melhor aproveitar o momento do que se desesperar. Então, a minha visão é aproveitar essa situação e tentar comprar boas empresas com bons fundamentos e montar uma carteira de ativos que consiga passar por esse mar revolto, né, que a gente está vivendo. O interessante, né, Thaís, é que se a gente for pegar por volta das 4 horas
da última quinta-feira, dia 9 de setembro, a Bolsa estava mais ou menos em 112.500 pontos. De repente, ela deu uma estilingada para 116. Como é que você explica isso para o investidor, né? Como é que pode uma bolsa que tem lá na sua carteira teórica uma composição de mais ou menos 50 ações, no total quase 420 empresas listadas, e de repente, em questão de minutos, ela sobe mais de 3,5%? É o tô rico, tô pobre que está deixando o investidor maluco, né? Exatamente, Rafael. Olha, o mercado brasileiro é realmente para bravos, né? E realmente esse fato aí que você citou, isso só mostra como a Bolsa Brasileira ela é sensível, né, a tudo o que acontece no âmbito político. Não tem jeito, né? Não tem como acontecer um fato político e isso não interferir no mercado. Então, ontem, essa disparada aí se deveu principalmente, né, em função do presidente ter se, vamos dizer assim, retratado, né, em relação ao discurso que ele fez e os ataques que ele fez aos três poderes. Então, se a gente olhar assim, a Bolsa, né, ela é como se fosse um eletrocardiograma do sentimento do mercado, né? Então, se o mercado está feliz, está otimista, ele está com boas expectativas, ele acelera e sobe, né? Mas, do contrário, se ele tem expectativas negativas, ele acaba se entristecendo e fica com um ar mais pessimista, e aí você vê logo o mercado descendo, né? Então, realmente, o João citou uma coisa muito importante. O investidor brasileiro ele precisa se acostumar com esses altos e baixos do mercado, realmente. Agora, o que eu acho interessante é que essa oscilação ela foi causada muito menos por questões políticas relacionadas à economia, e aí eu estou falando de reformas, estou falando de aprovação de emendas, né? Por exemplo, de reformas tributárias que estão aí no radar, de aprovação da PEC dos precatórios, né? Ou seja, pautas que estão no Congresso, que estão para ser votadas, né? Pautas que têm, de fato, relação com a política econômica do governo. Não teve nada a ver com isso. Foram questões absolutamente políticas, eu diria até jurídicas, né? Porque durante os seus discursos o presidente fez, como a Thaís lembrou, ameaças ao STF, prometeu não mais cumprir nenhuma decisão do ministro Alexandre de Moraes, enfim. São ameaças que passam muito mais por uma segurança jurídica para o investidor do que por questões econômicas, né? É essa instabilidade que faz com que o investidor decida ou não comprar ações brasileiras, né? E aí o que é mais interessante é que o João tocou num ponto bacana. A gente percebe que o Ibovespa, por exemplo, que é composto aí em grande parte por Vale, Petrobras, Bradesco, Itaú, Gerdau, são as grandes empresas da Bolsa de Valores, né? São as blue chips, os big players. E são empresas que não tiveram seus balanços ruins, não tiveram nenhuma denúncia de problemas financeiros, não. São empresas que mantêm a sua serenidade, a sua governança, a sua questão financeira muito bem saudável, muito bem orientada. Então são empresas, né, João, que podem simplesmente sofrer por uma questão de mercado, mas que mantêm aí as suas boas bases para que possa receber investimentos. Com certeza. Você fizer um comparativo com essas grandes empresas e qual o motivo de você ter empresas de qualidade caindo 5%, 6% num único pregão, né, por uma questão, como você mesmo pontuou, meramente política, e o que aconteceu com aquela empresa? Ela aumentou o prejuízo dela? Ela teve um lucro líquido menor no período? Teve algum balanço semestral que saiu ruim? Não aconteceu nada disso. Mas aí, num movimento de manada, que você, no desespero dos investidores, por uma questão de uma fala do presidente, uma fala de um outro player do mercado, gerar essa corrida para fora da Bolsa, acaba não tendo muito sentido, mas, ao mesmo tempo, abre boas oportunidades para o investidor que tem paciência e consegue mirar no longo prazo. João falou uma palavra aí que eu achei maravilhosa e que o brasileiro ele é cada vez mais obrigado a exercitar,
que é a paciência, né, João? Meu Deus do céu, será que não acaba nunca essa coisa da gente ter paciência, paciência, paciência? É complicado, Brasil, né? A gente tem esse risco sempre, tem que estar dentro da conta do investidor. A gente já passou por isso diversas vezes e isso não vai acabar, né? E além disso, a gente tem o aumento, né, exponencial de novos investidores na Bolsa. Então, isso acaba aumentando esse movimento, né? Então, a gente pegar aí, eu não tenho os dados exatos, mas pegar 5 anos atrás que tinham 300 mil investidores e hoje estarmos batendo a casa de 4 milhões, a gente teve um aumento realmente muito alto e em movimentos desse acaba muita gente se desesperando sem conhecer a base do mercado brasileiro. Né? E sem dúvida, a gente teve um aumento muito grande, né, do investidor pessoa física, muito também pela queda dos juros, né? Então, o investidor que estava acostumado naquela renda fixa bonitinha, 1% ao mês e tal, teve que se mexer, teve que buscar novas opções. E aí tivemos esse aumento vertiginoso, sobretudo no último 1 ano e meio, 2 anos. Agora, eu queria chamar a atenção para um outro fato também, né, que não bastaram os protestos do dia 7. Uma ameaça de greve dos caminhoneiros fez eriçar os pelos dos investidores do mercado financeiro, né? Não ficou apenas na ameaça, tivemos sim alguns bloqueios aí em estados brasileiros, e praticamente 18 estados tivemos bloqueios sérios, que chegou a afetar, por exemplo, em Santa Catarina, o abastecimento de combustível. Foi realmente um momento tenso ali da quarta para quinta-feira, com a paralisação, e aí até o próprio presidente interveio, fez um áudio que não foi muito bem aceito pela cúpula do movimento, depois ventilou-se que era um áudio fake, entrou o ministro da infraestrutura, o Tarcísio, para colocar a verdade dos fatos, era realmente o presidente. Agora, tudo que o mercado não queria era uma greve nesse momento, porque aí o PIB, que já está sendo revisado para baixo, a inflação que já está batendo a casa dos 10% anualizada, e o troço ia degringolar de vez, né, João? Não, com certeza. Por sorte, a gente não teve uma greve igual em 2018, né, porque seria a última pá de terra no caixão brasileiro. Né? Então, por sorte, conseguiu reverter isso e também a reivindicação era um pouco diferente, então conseguiu contornar, mas realmente essa greve dos caminhoneiros, se persistisse, teríamos um grande problema nas nossas mãos. Lá em maio de 2018, Thaís, a queda do PIB foi de 1,22, segundo cálculos da Economática. Imagine uma queda no PIB em 2018 causada pela greve dos caminhoneiros de um PIB que já está praticamente negativo, no 0 a 0, né? Seria uma catástrofe total. E aí tivemos também o IPCA na quinta-feira, que bateu 0,89, esperava-se 0,7, foi o maior número para agosto desde 2000, que dá bem a medida do tamanho da inflação. É uma combinação de problemas que faz a Bolsa sofrer, não tem jeito, né? Exatamente, Rafael. É uma combinação não muito interessante para o povo brasileiro, né? O Guedes, ele em pronunciamento num grande jornal aí de circulação hoje, ele disse que o fantasma da inflação ele está pairando sobre o povo brasileiro novamente, né? Eu andei lendo hoje e alguns analistas já se perguntam será que nós estamos entrando, ou quem sabe até já não estamos vivendo, né, numa estagflação. Para quem não sabe o que é estagflação aí nos nossos ouvintes, a estagflação é quando você tem a economia deixa de crescer, né? Você tem altos preços e você também tem uma baixa no crescimento muito grande, com desemprego. Então, alguns analistas já se perguntam, né, em relação a isso. E o brasileiro acaba que fica muito confuso, né, com tudo isso. Agora, o bom é que a gente tem aí alguns investimentos que defendem o brasileiro desse momento que a gente está vivendo hoje.
né? Eu tenho lido bastante a respeito dos investimentos de renda fixa e até queria saber do João o que ele acha a respeito disso, né? Porque a gente tem, eu vejo alguns analistas apontando que é muito melhor se investir nos títulos IPCA mais juros agora do que os pré-fixados, e já outros acham que não, que já ficam um pouco mais divididos em relação a isso, e tanto os prés quanto os IPCA mais juros são interessantes. O que você acha, João, nesse momento? Essa questão da inflação, ela acaba sendo uma questão bem complicada, porque a gente está passando pela tempestade perfeita, né, vamos dizer assim. Teve o problema da pandemia, que ainda continua assolando, a crise hídrica, a escassez de insumos, desemprego, e o Banco Central tem que tomar atitude de tentar subir, né, a Selic de uma forma acelerada para tentar frear essa inflação. A expectativa é que realmente consiga frear esse movimento de alta para o ano que vem. Para esse ano, acredito que ainda vai ser bem difícil. E no momento desse, realmente, a renda fixa acaba ficando mais atrativa para o investidor, mas como se proteger numa alta de uma inflação, uma Selic também subindo de forma mais rápida, as curvas de juros futuras, principalmente 2025 e 2029, também crescendo de uma forma exponencial, eu penso fazer sempre um mix dentro da renda fixa. Então, pensando ali num pré-fixado, aproveitando essa abertura da taxa de juros futura, pegando títulos curtos de 2, 3 anos, aproveitando essa abertura, buscando ali 10, 11% de rentabilidade. A própria questão do IPCA+, você conseguir essa gordura em cima da inflação, o IPCA mais 4, IPCA mais 5, e também os próprios títulos pós-fixados atrelados ao CDI. Então você consegue fazer uma certa proteção nesses títulos pré-fixados. Então você colocando um título pré-fixado de curto prazo e um título pós com um horizonte temporal um pouco maior, pensando caso esse cenário da alta da inflação não seja controlado, você ainda tem uma certa parte dos seus investimentos nesses títulos pós-fixados que dão uma certa proteção. A gente tem uma concorrência entre os investimentos muito grande, né? Porque se o cenário fosse somente de uma economia aquecida e aí sim o governo dá uma puxada maior na taxa de juros para tentar segurar um ímpeto do crédito, o ímpeto do consumo, tudo bem. Mas quando a gente tem, como foi na prévia do IPCA, chegando a 0,89%, e na divulgação do PIB trimestral de menos 0,1%, com crescimento zero no consumo, o que a gente tem? A gente tem uma bola de neve onde você aumenta a taxa de juros, diminui o consumo, aumenta a inflação, porque a escassez de material, como bem lembrou o João, é muito grande, tem uma crise hídrica puxando o preço da energia lá para cima, então a inflação ao produtor cresce também, o dólar lá no alto puxa a inflação ainda mais, dificulta o produtor a produzir os seus insumos, porque a maioria é importado. Então, assim, é uma combinação onde a inflação é retroalimentada, né? E faz com que o consumidor fique cada vez mais restrito no seu consumo e demandando menos das indústrias de base, que contratam menos, e aí o setor de serviços, por exemplo, também vai, mesmo com a abertura econômica, porque a pandemia entra agora numa descendente forte, com a média móvel de mortes e de novos casos caindo constantemente há mais de 2 meses, com a taxa de vacinados, né, a taxa de cobertura vacinal se ampliando cada vez mais. O Brasil chegou aí a praticamente 35%, 38% da população vacinada com a segunda dose, né? A meta é chegar em pelo menos 65%. Você tem uma abertura para a pandemia um pouco mais facilitadora para esse momento. Mas a verdade é que a inflação está subindo de maneira descontrolada, os investimentos não chegam por um cenário interno de crise política muito forte e a gente tem, claro, com tudo isso, a taxa de juros subindo, né? Então, a atratividade da renda fixa fica muito grande. Mas eu estou um pouco mais com o João. Eu acho que dá para a gente ainda investir na Bolsa, dá para a gente comprar alguma coisa que esteja aí realmente
subvalorizada, né? Porque a gente tem grandes empresas que estão muito resilientes nesse momento. A gente tem empresas que, por exemplo, lucram com a alta do dólar, né? Estou falando de Klabin, estou falando de Suzano. Então esse mix, essa combinação pode favorecer o investidor, não agora, mas talvez pensando no médio e longo prazo. A gente precisa pensar a carteira de investimentos de uma maneira um pouco mais global. E aí eu estou com a Thaís, dá para a gente pensar em IPCA+? Claro, precisamos nos proteger da inflação, sobretudo com o relatório Focus aí, prevendo crescimento de 1,93, crescimento baixo, com uma inflação. Deixa eu até pegar o número aqui atualizado, que saiu na última segunda-feira, uma inflação prevista de 3,98, né? Com IPCA chegando a 7,58, para 2022, 3,98, ou seja, é uma inflação persistente, uma inflação que vai estar acima da taxa de juros, muito provavelmente, né? Se você pegar a anualizada. Então, é preciso uma proteção. O investidor tem que ter na cabeça que é o momento de pensar em comprar o que está barato, mas também de se proteger para uma queda talvez um pouquinho maior. É sempre aquela questão de você medir bem a temperatura do paciente, né? O paciente não pode estar muito quente, senão a febre muito lá no alto vai fazer com que ele tenha problemas. Ele também não pode estar muito gelado. Se ele estiver muito gelado, talvez ele já tenha passado dessa. Tem que ter uma temperatura ali bem adequada, bem equilibrada para a gente poder ter, de fato, uma proteção e um rendimento acima da inflação, né, João? Né, Thaís? É isso mesmo. E também, pegando até uma colocação do grande investidor, o Bárcia, que opera há 40 anos nesse nosso mercado, que comprar ações de boas empresas no longo prazo, você tende a ganhar da inflação. Então, esse movimento de você ter um pouco de ações de empresas de qualidade que entregam lucros constantes, anos após anos, você ter uma carteira de renda fixa que você consiga ter esse equilíbrio entre os pilares de pré-fixado, IPCA+, CDI, e também, claro, hoje com a abertura dos mercados, você conseguir ter um pouco de investimentos no exterior, principalmente no mercado norte-americano, que mesmo com tudo isso acontecendo no mundo, continua subindo sem parar. Bem lembrado, é verdade. Só para dar uma contextualizada também em relação à moeda estrangeira, a gente teve um dólar que subiu, desceu, mas no fim das contas o real acabou se desvalorizando. Tivemos aí uma variação de 0,82%, uma alta, né? Na semana uma alta de 1,59%, no mês 1,86%. O dólar chegou a cair, deu uma boa queda, depois ele recuperou força, chegando a R$ 5,26. E é interessante observar que o mercado americano que nessa semana teve um dia a menos também, o dia 6 de setembro é feriado nos Estados Unidos, então tivemos o mercado parado por lá, um volume menor, mas tivemos aspectos importantes em relação ao Fed. A gente teve uma política econômica que deu sinais de que, mesmo com o emprego não se recuperando tão forte, vai manter a política do quantitative easing, né, que é aquela compra de títulos, não vai fazer o tapering por enquanto. Tivemos uma conversa, uma reaproximação do presidente Joe Biden com Xi Jinping, presidente da China, uma conversa que não acontecia desde fevereiro, uma reaproximação. Há muito a se colocar, há muito a se discutir. Temos uma crise muito forte no mercado de semicondutores, isso passa também pela produção chinesa. Basicamente, 80% da produção de semicondutores é feito na China, então essa aproximação é importante e foi muito bem aceita pelos investidores. Tivemos uma queda, é verdade, mas muito pelo posicionamento da semana, e isso mexeu também um pouco com o mercado, né? Os mercados lá fora caindo ajudam a cair ainda mais aqui dentro. Mas investir lá fora tem sido um bom negócio, né, Thaís? A gente tem observado fundos que copiam ou que seguem tanto o S&P 500 como o Dow Jones e o Nasdaq, têm performado muito bem e tem sido um importante porto seguro para essas pessoas, para os investidores que buscam rendimento em renda variável. Sim, com certeza, Rafael. Essa semana, então, a gente observou aí um aumento, né, na rentabilidade desses fundos que estão expostos às ações americanas, os ETFs, e também os fundos que refletem o Bitcoin, né, ou as criptomoedas, o conjunto de criptomoedas, por exemplo, até o próprio ETF também. Então, eu acho que o Bitcoin e principalmente
os ativos, como os fundos, os ETFs, os BDRs, os fundos de BDR, né, os fundos de investimento de BDRs, eles têm ajudado e muito os investidores brasileiros, né, a fazerem um hedge, né, a se defenderem do mercado brasileiro, né? Então, eu andei dando uma olhada aí na performance de alguns fundos, né? Eu nunca gosto de citar fundos aqui porque, enfim, eu não quero fazer merchan, propaganda ou puxar a sardinha para algum tipo de gestora, enfim, mas eu sempre gosto de falar de forma generalizada, né? Mas eu dei uma olhada hoje em alguns investimentos, alguns BDRs, SPOC, que replicam, né, o comportamento das ações americanas e realmente foi superior, foi bem interessante. Então, isso demonstra, mais uma vez, como é importante, né, o brasileiro diversificar a sua carteira, né? Então, lógico que as composições vão variar de acordo com o perfil do cliente, a tolerância a risco, né? Como o João muito bem colocou hoje aí, apesar de tudo que a gente está vivendo, a Bolsa está barata, isso se traduz em oportunidade, né? O mercado brasileiro é isso aí, vão ter altos e baixos, mas desde que o cliente esteja bem equilibrado, né, na sua carteira e principalmente respeitando o seu nível de tolerância a risco, ele vai conseguir navegar bem por esses mares turbulentos aqui do Brasil. E não tem jeito, sabe? Dentro de uma carteira de investimentos, é impossível você estar ganhando em todos os lados. Então, mais uma vez, se justifica a diversificação. Se você estiver só ganhando, tome muito cuidado, porque se a maré virar, significa que você pode estar só perdendo, né? É sempre bom diversificar, é sempre bom balancear os investimentos para que, de uma maneira mais global, no todo, você ter rendimentos acima da inflação, que tenham e que geram riqueza, preservando o patrimônio. Muito bem, senhores, chegamos já na reta final do nosso podcast, edição 76 do Conversa que Rende, agradecendo demais a participação do João Santoro. Seja bem-vindo, João. Valeu demais. Venha mais vezes. Muito obrigado, Rafael. Com certeza participarei. Foi ótimo. Obrigado, Thaís, também. Bacana. Obrigado, Thaís Souza, nossa ruiva das finanças. Valeu demais. Te encontro semana que vem. Grande abraço. Um grande abraço para você, Rafael. João, que bom te ter aqui, viu? Venha mais vezes, apareça. E beijo da ruiva. Valeu. E claro, participe com a gente nas nossas redes sociais, estamos no LinkedIn, MacLeod Partners, estamos no Instagram, macleod.com, venha fazer parte também, assine o nosso podcast, aí você recebe ele sempre que estiver atualizado no seu agregador de podcasts favoritos. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.